abraço. Dá um abraço, que hoje é sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Meu amigo, minha amiga, tô sarando de um torcicolo daqueles. Mas tô tão feliz de estar aqui com vocês. Nosso time fez um programa maravilhoso, com muito carinho. Vou parar de falar que o diretor vai brigar comigo. Mas o programa tá chegando hoje com tudo que você precisa saber para começar bem esse seu início de noite, o final de semana, informado sobre o que de mais importante está rolando no mundo da bola. Tem mais um tropeço do Corinthians na Copa Sul-Americana. Você que é corintiano vai ficar um pouco chateado, né? O Palmeiras se complicando cada vez mais no Paulistão. O São Paulo embaladíssimo, mas vai encarar o Corinthians. E o Santos à procura de um técnico. Onde há um técnico? Há um técnico por aqui. A gente também vai projetar a rodada do final de semana com destaque para o majestoso desse domingo. Será que o Tricolor vai acabar com o tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena? Muito boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Flávio. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela, amigos. Vocês estão muito bonitos hoje. Sexta-feira, né? É, estão bonitos. Tem dias que tudo fica bonito. É verdade. Tem dias que tudo fica bonito, tudo fica alegre, é muito bom. Gente, então é o seguinte, segura aí que já já a gente volta. Mas antes tem umas dicas legais para vocês. Pois é, estamos de volta já com um tema polêmico na nossa enquete do dia. Sente só. O técnico Wagner Mancini corre risco de demissão em caso de derrota no clássico diante do São Paulo? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho e já ir direto para o site Gazeta Esportiva, tá bom? Então vou perguntar, como é que o Mancini fala, ô Pachecão? Arthur, como é que é? Como é que o Mancini fala com a gente aqui? Ele fala. Não tem o Mancini? Porque a gente vê evolução da equipe. Vê evolução na equipe, mas tem que ver evolução na equipe no clássico também, né? Garrafa, o que você acha? Então, Michele, eu na sexta-feira passada, aqui no Gazeta Esportiva, eu disse, se você não se recorda, eu vou te lembrar. Eu falei assim, ó, no próximo Mesa Redonda, não no domingo seguinte, aquela sexta, mas no domingo que vem, que é o próximo agora, a gente pode estar falando da demissão do Mancini, caso os resultados não aconteçam. Né? Porque aí culminaria com uma derrota do Clássico. Veio aí essa derrota para o Peñarol e agora tem o Clássico. E como futebol é resultado, certo ou não, mas é resultado, corremos o risco de domingo estar discutindo a demissão do Mancini no Mesa Redonda. Então você acha que sim? Acho que sim, Flávio. corre risco. Risco corre, mas seria um absurdo, Não mais deveria. um absurdo. Mas risco, evidentemente, que corre, porque até o Abel Ferreira, se você for olhar, corre risco. Só quem não corre risco nesse momento é o Crespo. O futuro técnico do Santos também já corre risco, porque o time do Santos não tem jeito. Ele já vai entrar pendurado, então... Santos nem tem técnico e esse técnico já está correndo risco. Isso. Já chega ameaçado. O Rogério Ceni corre risco, tá desse jeito aqui, né? O Rogério Ceni tem uma sombra ali do Gaúcho. O único que não corre risco é o Crespo. E o majestoso, por Mas característica... ele pode começar a correr risco se perder domingo. É verdade. E o majestoso, por característica, é o clássico que mói técnicos. É. Na história de Corinthians e Por São isso que eu tô Paulo. falando. Não, mas geralmente cai o técnico do São Paulo. É, porque o Corinthians Aí. estava mantendo um tabu. Olha aí, eu tô dando ao Crespo. Porque o Corinthians está mantendo um tabu, né? Mas agora tudo tá do lado do São Paulo, hein? Lá no site a gente vai colocar no site Gazeta Esportiva, né, a opinião do pessoal da TV Gazeta. O que você falou desse clássico de domingo? Você já escreveu lá a sua opinião? Falei que o São Paulo está muito melhor e normalmente vai ganhar. Até não tem. Então você apostou na lógica do São Paulo ganhar. Não tem muito o que fazer. Deixa eu achar meu Apostar na texto. lógica. E você, Garrafa? Eu disse aquilo que está todo mundo dizendo, que o São Paulo é o favorito, que chegou o momento de quebrar o tabu, mas no palpite e no imponderável que o futebol tem, Corinthians 1-0. Portanto, Corinthians 1-0. Não, ameaçado Longe não. disso, né? Você já quer tumultuar, mas tudo bem. Se ele perder o jogo, Tá. tiver dificuldade no meio de semana, Mas na outra semana já não vão começar buchicho, não era bem assim, começou... eu não sei como é que funciona o negócio. Eu coloquei o seguinte, que o Crespo ainda não sabe o que é perder e vai descobrir no domingo contra o Corinthians. E perder um clássico, complicado. Não sei, palpite, né, gente? Não sei. Agora, eu acho que o São Paulo vai ganhar. Mas no papel, o papel aceita tudo, eu coloquei que vai dar Corinthians. Bom, vídeos pelo WhatsApp você manda no 11 99479 1633. 99479 1633. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do Corinthians, tem muito assunto, mas o tema agora é o Palmeiras que perdeu
perdeu jogando em casa e está cada vez mais longe da próxima fase do Campeonato Paulista. Já a Inter de Limeira, com a vitória no Allianz Parque, deu um passo importante rumo à classificação. Verdão contra a Inter de Limeira em São Paulo. O time de Abel Ferreira teve a chance de abrir o placar logo no comecinho, mas Felipe Melo não conseguiu aproveitar o rebote. Aos 16, nova oportunidade do Alviverde. Esteves encheu o pé na sobra e a bola passou com perigo. No minuto seguinte, quase o gol do Leão. Rafael Santos parou em boa defesa de Weberton. E falando em boa defesa, olha o que fez o Jefferson Paulino nesse chute de muita categoria do Gustavo Scarpa. Na etapa final, Roger cabeceou sozinho, mas acertou a trave. A partir daí, o Palmeiras que teve as melhores chances. Gabriel Menino, Matias Vinha e Felipe Melo, de novo, quase marcaram para o Verdão. Mas quem chegou ao gol mesmo foi a Inter de Limeira. E aos 48 do segundo tempo. Bruno Xavier aproveitou o bate-rebate, arrancou com a bola e chutou cruzado na rede de Weberton. Placar final, Palmeiras 0, Inter de Limeira 1. O Verdão não depende de si para se classificar no Paulistão e precisa de no mínimo 6 pontos nos próximos 3 jogos para ter uma chance de avançar. Que fase! Quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Olha o Abel Ferreira falando aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele fala de novo, você viu? Quando o treinador for o problema, eu deixo. Como é que ele fala? Deixa de ser o problema. Quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Tem alguns lugares que eu não gosto de falar, mas aqui ele fala até em cima. Fala, bem em cima. No Gazeta Esportiva eu falo. Ele fala. Bom, o que vocês acharam dessa derrota do Palmeiras? Dá pra considerar ou, tipo assim, esquece mesmo o Campeonato Paulista, largou mão, nem se considera? Isso aumenta o peso da Libertadores? Olha, eu penso assim, o Abel, desde o começo, ele falou que não tinha condição de jogar da maneira como estava sendo feito. O calendário era impossível para ele. Alguém vai dizer, pô, mas os caras aqui estão acostumados. O Abel não está. E ele falou isso, ele deixou isso muito claro. E aí, ele também deixou bem claro que ele iria... Ele não falou isso, mas ele deixou bem claro, pela maneira como escalou o time, que ele iria usar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada. Eu considero isso absolutamente lógico. Óbvio que é uma decepção. Mesmo o time de pré-temporada do Palmeiras é melhor do que os outros que estão disputando a chave dele. Mas eu não acho um vexame, eu não acho um absurdo, não acho nada do outro mundo. Até pela opção que foi feita. O Palmeiras tem um projeto grandioso de Libertadores, de coisa maior. E assim, o treinador Abel Ferreira entende, e eu também entendo, que não dá para você montar time sem treinar. E não se treina. Não tem como treinar. O calendário brasileiro já era maluco, ficou mais maluco ainda no momento em que teve a pandemia e ninguém quis abrir mão de nada. E ele tem uma lógica de trabalho, ele tem uma técnica de trabalho, ele tem uma filosofia, um jeito de trabalhar. E existe limite de adaptação. Você pode ter um pouquinho, tal, treinar menos, tal, mas não treinar é impossível. O Abel Ferreira, desde que ele chegou, faz o quê? Uns 4, 5 meses? Acho que ele jamais treinou o time. Ele nunca treinou, nunca deu um treino. É só falando, é só conversando. É impossível. Se você consegue isso na conversa, você não é treinador, você é psicólogo, você é motivador. E ele tem uma consistência como treinador, me parece, com um estofo maior do que isso. Então, para mim, decepcionante sim. Vexatório, não. E paciência, fazer o quê? Não deve dar, paciência. Não tem o que reclamar. Então, Michele, no palpite do clássico, eu usei a palavra imponderável. Ontem foi imponderável no jogo, né? A Inter acabou vencendo, o Palmeiras... Se alguém merecesse vencer, seria o Palmeiras. Teve mais oportunidades, o Abel tentou alguma coisa, mas o imponderável falou mais alto e a Inter venceu. Isso colocado, eu tenho... Nossa, a galera do Palmeiras tem pego no meu pé aqui nas redes sociais, mas uma discussão legal e tal. Ah, Garrafa, você está exagerando com essa história do Palmeiras. Gente, é o seguinte, o Palmeiras e o Abel, ele tem todo o direito de buscar os seus objetivos. Ah, o objetivo é campeonato, Copa do Brasil e Copa Libertadores? Beleza. Então, vai com uma equipe sub-20 para o Campeonato Paulista. Eu sou pago pela TV Gazeta para comentar o Palmeiras. Ontem, quem colocou o bumbum no banco foi o seu Abel Ferreira, né? Foi o time do Palmeiras que foi a campo.
O Atlético Paranaense, em determinado momento lá no Campeonato Paranaense, o Atlético falou, ó, o campeonato regional aqui a gente vai disputar com o Sub-20. Não ia ninguém do time profissional, colocava o Sub-20, é uma opção do Atlético, certo ou errado, é opção do Atlético. Mas quando o Palmeiras fala em abrir mão, não, a prioridade nossa é essa, mas não sai do Campeonato Paulista, cabe a mim críticas. E a crítica, para mim, ela é no sentido do Palmeiras não ser o campeão paulista, né? Mas o Palmeiras não pode ficar fora dos 8 melhores do campeonato, fazer a campanha que vem desenvolvendo dentro da competição num nível muito baixo. O campeonato, o nível é muito fraco e o Palmeiras não está conseguindo nem ir à outra fase. Eu discordo do Flávio, para mim, na minha opinião, para mim é realmente um vexame. E o Abel tinha todo o direito, ó gente, vamos ficar focado na Copa do Brasil e na Libertadores. Entra um outro Palmeiras Sub-20, eu nem ia criticar. Mas agora, como o Abel colocou o bumbum lá no banco e é o Palmeiras, cabe a mim falar que a campanha no Campeonato Paulista é decepcionante. Muito bem, e o Alexandre Silvestre está na Academia de Futebol acompanhando a repercussão dessa derrota do Palmeiras. A entrevista do Abel após a partida rendeu boas explicações, não é isso, Silvestre? Boa noite. É isso, Michele, o sentimento por aqui é esse mesmo, de vexame, ao qual se referiu o Garrafa. Boa noite para todo mundo. É sentimento de decepção, perdão, não de vexame. Eu conversei com o presidente Maurício Gagliotti e na medida das minhas entradas hoje eu vou soltando o que ele confidenciou para mim numa ligação de 15 minutos que eu fiz hoje com o presidente do Palmeiras por telefone. Vamos começar pela palavra oficial, pública, do Abel Ferreira. Em primeiro lugar, falando do esquema de ontem, ele manteve o 3-5-2, a linha com 3 zagueiros atrás, porém, nenhum dos 3 escalados era zagueiro de origem. Danilo Barbosa é volante, que quebra um galho na zaga. O Mike é lateral, o Vinha é lateral. E a linha de 3 foi formada com esses 3 caras. A explicação quem dá é o professor Abel Ferreira. O Gomes, o Luan e o Renan jogaram há 2 dias 90 minutos e os jogadores que entraram hoje para campos íamos com os minutos contados. Só podiam jogar não mais do que 20, 25 minutos, porque o risco de lesão aumentava. É isto que nós andamos a fazer. Para vocês terem a ideia da nossa planificação, andamos a preparar a equipa ao minuto e, portanto, foi por essa razão que só jogou o Danilo. São situações que têm que ver com as consequências de jogadores que estão na base, têm que jogar, têm que errar e nós, quer no último jogo, quer neste, cometemos erros individuais que nos custam pontos. Mais adiante, nessa mesma entrevista coletiva após a derrota para a Inter de Limeira ontem pelo Campeonato Paulista, o Abel falou aquilo que todo mundo já sabia, mas pelo menos confessou que o Palmeiras está usando o campeonato estadual de laboratório. Antes, quando acabou a época, eu e a direção tivemos uma conversa muito séria em relação a este campeonato e acho que só pela primeira vez hoje é que estou a assumir isso, que é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos, mas, como te disse, sempre que joga o Palmeiras. Não é? Ao jogar o Papagaio ou o Newton, eles vão cobrar o mesmo se jogar o Rony ou o Luís. E, portanto, o nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Foi assim contra o Mariasol, foi assim contra o Guarani, era assim hoje. Queríamos ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos. E estamos a pagar uma fatura cara nesta competição pelo desgaste e energia que nos está a tirar a todos nós. Não existe pressão interna para cima do Abel Ferreira. O Abel está respaldado pelo presidente Maurício Gagliotti, com quem conversei hoje à tarde por 15 minutos. Ele falou também de reforços. Na minha próxima participação no Gazeta Esportiva, eu vou citar ponto a ponto como é que estão as negociações. Mas sobre essa questão de Campeonato Paulista, o Palmeiras não menosprezou, na visão do presidente, o Campeonato Paulista, e sim fez uma prioridade pela Libertadores, pelo contexto. Futebol na pandemia, o Palmeiras jogou muitas partidas, o máximo que podia no ano passado, pela própria competência,
foi jogar Mundial no Catar, disputou mais 2 finais em Brasília, acúmulo de jogos, férias curtas e fracionadas no elenco e a decisão foi tomada em conjunto. Sentaram-se à mesa Abel, Maurício Gagliotti, diretoria, comissão técnica e ficou decidido que o Palmeiras iria usar o Campeonato Paulista como pré-temporada, como preparação, como laboratório, tanto que o elenco foi dividido em 3 times. Um time mais forte, o time titular para disputar a Libertadores, um time reserva com muitos garotos promissores para jogar o Paulistão e uma equipe mesclada para algumas situações, como por exemplo a de ontem, quando alguns titulares participaram do jogo, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. Pois é, não foi, como que ele disse, que não foi uma decepção, não foi um vexame, na opinião dos palmeirenses. Assim, eu tenho essa opinião formada, né? Se é para abrir mão, falasse lá no começo, vamos abrir mão, né? Vamos fazer jogos treinos aqui na academia, alguns amistosos por aí, mas o Palmeiras vai disputar o Campeonato Paulista como sub-20. E aí você tira completa pressão, porque aí quando você... não, porque o Palmeiras pensou, não, vou com o time 3 aí e classifico, e não classificou. Aí agora, ontem... Regulamento não pode sub-20 no Paulista, me avisa a voz da consciência. Não pode sub-20, você então, tem jogadores... Mas não pode botar uma meia dúzia do sub-20? Não pode. Você põe lá, você põe os jogadores, você pode fazer. Não põe o Abel lá, descaracteriza que é o time principal, descaracteriza que é o Palmeiras. Não podia ter um reserva? Você vê o que o Abel disse ontem na coletiva, Michele, o que o Abel disse ontem na coletiva, ele é claro, aí se você puxar normalmente ele fala, realmente a gente tinha definido que ia ser um laboratório, que a gente não... tinha que ter colocado isso lá atrás. Não, foi disputando achando que ia. Quando viu que não deu, tá com esse discurso aí, entendeu? E o Palmeiras toda vez que entra em campo, não tem que ser campeão paulista, gente, com todos os problemas colocados. Eu não estou falando que o Palmeiras tem que ser campeão paulista. Eu acho que, Flávio, pelo investimento, pela força, pela grandeza do Palmeiras, não estar entre os 8... é decepcionante. É vexame. Eu acho vexame. Decepcionante mas vexame eu não acho. E assim, quando o Palmeiras mostra que é um laboratório, é só olhar os times que ele colocou desde o começo. Sempre foi laboratório, molecada. E eu gosto disso. Eu acho que essa é uma ideia boa. Não discordo. Por acaso não deu para se classificar. Se tivesse outro grupo, até dava. Mas não aconteceu nada. O campeão da Libertadores da América, o campeão da Copa do Brasil, não vai disputar a final do Campeonato Paulista. Azar do Campeonato Paulista. E não do Palmeiras. Não muda nada. Eu prefiro o Palmeiras testando molecada, vendo... Ontem, por exemplo, jogar sem nenhum zagueiro foi uma necessidade, mas é um teste que a gente sempre gostou de ver. Então, eu não vejo nada demais. Claro que poderia. Tivesse numa outra chave, na chave do Santos, estaria classificado. Quero ver. Na minha cabeça, quero ver se o desempenho na Libertadores não for o esperado. E se ganhar o Campeonato Paulista e o desempenho na Libertadores não for o esperado? Pelo menos deu título. É a mesma coisa. Não, mas o Filipão caiu quando campeão brasileiro, Flávio, porque foi mal na Libertadores. Flávio, então se o Palmeiras não quer disputar o Paulista, o Paulista está atrapalhando a vida. Eu não preciso do Paulista, abre mão de uma vez. Mas não precisa mesmo, mas existem contratos que precisam ser cumpridos. Então você tem que cumprir. Os clubes grandes, está cumprindo. Os clubes grandes, eles... Abre mão. O campeonato paulista, eu não gosto de campeonato regional. Esses campeonatos regionais, para mim, eles atrapalham o calendário de modo geral. Eles funcionam para você, para o grande, e ajudar o pequeno. Eu preferiria que eles fizessem uma vaquinha e desse o dinheiro e não precisasse disputar. Eles têm contratos e tem que cumprir esse contrato, não tem o que fazer. Agora, daí é você, no seu estado... Você acabou de citar Atlético Paranaense, Curitiba. Eles fazem, tem que fazer. Tem que fazer. Por que não faz? E estamos caminhando para isso. E por que não faz? Estamos caminhando para isso. A maior emissora de televisão já não está mais entrando na história. Porque eu não posso chegar aqui, não, Abel, tal. Eu não sou pago pelo Palmeiras, é a minha opinião. O Palmeiras está, no meu entendimento, eu vou avaliar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é uma decepção. Não precisava ser campeão. É uma decepção. É um fiasco. Classificações na outra chave. Mas não pode gerar nada. Isso não quer dizer absolutamente. Se fosse campeão paulista e mal na Libertadores, ia se ferrar. Não, a tríplice coroa, tipo, não valeu. Se ser campeão paulista, quando o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, vira Paulistão. Quando a coisa não vai bem, a gente abandonou. Eu vi quando o Palmeiras a tríplice coroa. Quando o Palmeiras foi prejudicado. E a tríplice coroa, Flávio? Ele deveria ter sido, aquele jogo contra o Corinthians deveria ter sido anulado. O Palmeiras colocou posição de Paulistinha. Eu nunca ouvi de nenhum dirigente do Palmeiras a palavra Paulistão. Ouvi várias vezes Paulistinha. Várias vezes. É verdade. Quantos jogadores aí não querem no seu currículo o título de campeão paulista? Quantos?
Quantos jogadores estão no elenco do Palmeiras? O jogador fala assim, meu objetivo é ser campeão paulista. Você está disputando não é que é o objetivo. Você está disputando, é claro que você vai querer ganhar. Mas daí é seu objetivo? Não é, mas se você não quer disputar o Campeonato Paulista, você não disputa. Mas não dá, eles não querem. O número de times campeões regionais que são rebaixados no final do ano é enorme. E o que você me diz do São Paulo? Flávio, o que você me diz do São Paulo? Por que o São Paulo consegue disputar o início de Libertadores bem, com o Campeonato Paulista bem e tá tudo certo? O São Paulo só perde. Ele não disputou nada. O São Paulo disputou Libertadores, o São Paulo disputou a final de Supercopa, o São Paulo disputou Recopa, o São Paulo disputou os jogos lá com mas o elenco do Palmeiras, mas o elenco do Palmeiras não é bradado por muita gente que é o melhor elenco, é um elenco, há muitos recursos, o Palmeiras tem 3 jogadores para cada posição. Isso eu nunca ouvi ninguém do Palmeiras falar. Todo mundo fala. Todo mundo nunca ouvi ninguém do Palmeiras falar isso. Pelo contrário, o Abel sempre pediu reforço. O Abel sempre pediu. O Vanderlei também pediu e foi. O Vanderlei também pediu e foi execrado quando pediu. Então não é bradado como 3-3. É que aí parece que o português ganhou a Copa Libertadores e ficou intocável. Olha, agora é a vez. Olha, apita o gongo. Toca o gongo aí. Porque o negócio tá demais. Ei, garrafa. Ó, agora eu vou ter que jogar um álcool aqui. Agora é a vez do Corinthians. Decepcionou ontem, hein? Decepcionou jogando em casa diante do Peñarol. Pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, que fase! Antes do jogo, o discurso era esse. A gente está jogando em casa, a gente tem que saber aonde a gente está, do tamanho da força que é o Corinthians. Mas não foi bem isso que aconteceu. É bem verdade que o Corinthians criou muitas chances de gol, mas não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Diferente do Peñarol, que abriu o placar com Giovanni Gonzalez no primeiro tempo. Na segunda metade do jogo, Terán se jogou na bola e fez o segundo. 2-0 Peñarol. Com o resultado, a classificação do Timão para as oitavas de final da Copa Sul-Americana fica muito difícil. A gente vê evolução na equipe. Tá vendo evolução na equipe, Mancini? Para de falar isso, Mancini. Porque a gente vê evolução na equipe. Muita gente vê, mas não, gente. Ontem, assim, a gente sabia que ia ser difícil, mas foi bem... Olha, foi bem complicado esse Corinthians. Clássico legal, né? Peñarol e penhorado. Foi engraçado isso. Ele tava esperando para poder falar isso. Não, Você não dormiu à noite para poder fazer essa piada. Ele vai fazer esse trocadilho. Gente, vamos lá. Quando o Corinthians tinha Ronaldo, Roberto Carlos, tinha mais, o William Capito, acho que jogava, só monstro. Ele foi eliminado pelo Tolima. Vocês acham que esse time ia ganhar do Peñarol? Para, pô. Cada macaco no seu gato. Esperança aí sim, vê onde está o Corinthians no Campeonato Paulista. Cada um no seu lugar. Campeonato Paulista aí é com o Corinthians. É cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. O Palmeiras está disputando Libertadores. Corinthians, Paulista, cada um no seu lugar. E o São Paulo? São Paulo está querendo tudo. São Paulo que vier, Deus está pedindo a Deus para cair alguma coisa no colo. Olha, dos piores jogos que o Corinthians vem fazendo aí, ontem não foi dos piores, Michele. Não. O resultado foi péssimo. Foi horrível. Foi péssimo, né? O Corinthians praticamente dá a Deus, só um milagre para classificar e pelo que está jogando. Que não costuma acontecer com o Corinthians em jogos internacionais. Mas a questão não é essa. A questão é muito mais profunda no Corinthians. O Corinthians passa por problemas seríssimos. O Mancini, ele não consegue se achar. A molecada vai bem, mas aí na hora que precisa para o jogo grande, ele vem com os experientes decepcionam. Será que a molecada vai dar uma resposta? Ele precisa, ou faz uma mescla desses dois times, da experiência com a juventude, porque essa separação não vingou. Você assistiu o jogo? Assisti. Aliás, tem que assistir, tá difícil, por obrigação, Mancini. Por obrigação. Eu não ouvi essa fala, mas eu ouvi que falou que o Duílio teria dado uma declaração dizendo o seguinte: o título do Corinthians em 2021 vai ser melhorar a penúria financeira que está no clube. Se ele falou isso, nossa, eu tiro o chapéu. É verdade. Eu concordo. O Corinthians, claro, não estou falando em cair para a Série B, nada disso. Você acha que não, Flávio? Não, estou falando cair para a Série B seria exagero. Mas se ele se mantiver, fizer o que fez no ano passado, e se mantiver e tal, e melhorar a dívida, a grana,
nossa, já vai ser um ganho espetacular. Você tem que fazer alguma coisa. Mas corre risco, ok, eu concordo. Eu também acho. Tá certinho, tem que acertar as finanças. Quando o Flamengo tá começou com o negócio de finanças, ele também ficou um tempo sem ganhar. Tem que fazer alguma coisa, senão o Corinthians vai explodir. Do jeito que tá com essa tiriça. Não, é ruim. É pra brigar na Série B. É pra brigar na Série B. De repente, eu também concordo que não tá jogando nada. Mas de repente, você tem que fazer alguma coisa. Vai, mais um reforço aqui, a molecada e tal. Mas não dá pra querer. Agora, aí você tem que segurar o treinador, né? Você não dá omelete, você não dá ovo, não quer omelete. Esse é o negócio. Pois é, o Jonas Campos está no Parque São Jorge e chega com o dia seguinte do Corinthians, depois dessa derrota amarga na Neoquímica Arena. Ficou difícil a vida do Timão na Sul-Americana, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva nessa sexta-feira fria e gelada. Sexta-feira triste também para o Corinthians depois dessa derrota amarga e complicou sim, viu, Michele? Complicou muito na Copa Sul-Americana. Ah, Jonão, são só 2 jogos, mas a gente lembra que só uma equipe por grupo avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians não depende mais de si e nesse momento a gente até coloca aí na tela a classificação do grupo E da Copa Sul-Americana. Corinthians na 3ª colocação. Penharol lidera com 6 pontos, né? 2 vitórias em 2 jogos. O River Plate do Paraguai, que empatou com o Corinthians na estreia, ontem venceu, chegou a 4 pontos. Corinthians estacionado com 1 pontinho à frente apenas do Sport Huancayo do Peru, que ainda não pontuou. Wagner Mancini, ontem, muito criticado, a pressão é grande, críticas pelas escolhas do treinador, né? Principalmente em relação a alguns jogadores que ele tem insistido nessa equipe A. Por exemplo, Léo Natel e Jô, muito criticados aí pela torcida corintiana. E domingo tem clássico. A gente sabe o que o clássico pode significar para um técnico que está na corda bamba. Será que pode definir a permanência do Mancini à frente do Corinthians? Ele foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva de ontem após a derrota diante do Penharol. E olha só o que disse o técnico corintiano Wagner Mancini. Sinceramente, todos os dias são decisivos, né? A gente não pode, de maneira alguma, achar uma partida para querer jogar toda uma responsabilidade. Nós sabemos o que o que vem acontecendo, obviamente, né? Ninguém aqui está livre de qualquer tipo de pressão, mas acima de tudo a gente confia muito num bom jogo no domingo e numa sequência de trabalho, porque a gente vê evolução na equipe. Hoje nós tivemos uma derrota que nos frustrou, muito mais em cima de 2 erros, né? O Corinthians hoje teve uma superioridade em alguns momentos da partida, mas não soube aproveitar, e é óbvio que quando você perde gera uma série de especulações e tudo mais, mas eu estou muito tranquilo, eu tenho respaldo da diretoria, de todos aqueles que vivem o Corinthians, então isso é muito importante, porque você gera confiança, gera convicção naquilo que vem sendo feito. Tá certo. É isso? Assim, né? O futebol, gente, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, aquela história do Daniel Alves na direita, no meio. Futebol às vezes é simples, né? Quantas vezes não ouvimos falar essa história de respaldo, prestígio, estou prestigiado. Gente, tomar uma chacoalhada do São Paulo, toma uma goleada, o São Paulo, vamos criar um cenário aqui. O São Paulo mete 3-0. Já teve Corinthians assim, mete um 5-0 no Corinthians, um 4-0, um 3-0. Velho, acabou, não tem respaldo que segure o Mancini, gente. É o futebol certo ou errado? É assim. Então esse discurso é tudo muito bonito. Não, eu tenho respaldo. O respaldo vai até o próximo jogo. E o próximo jogo é contra o São Paulo, que tá voando. São Paulo tá melhor. Agora, eu acho assim, eu gosto da ideia de sanear as dívidas. Pela primeira vez, está se falando isso em muitos anos de Corinthians. A dívida do Corinthians é vergonhosa. Inclusive, os conselheiros na votação de 2019 tiveram o bom senso de rejeitar as contas, quer dizer, uma coisa isso é vergonhoso. Isso sim é vergonhoso. E o Corinthians ele tem que resolver a vida dele. Se não tiver grana, não vai resolver, não vai andar, vai ficar empurrando com a barriga. Então, essa ideia desse ano, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos tentar nos segurar, é o que tem que fazer. E aí tem que ter respaldo do treinador. Não adianta, vai trocar o Mancini por outro técnico, ele vai ser a mesma coisa. Porque o material humano é pobre, não tem o que fazer.
Muito bem. Olha, eu tenho várias mensagens chegando aqui pelos telespectadores. Vini Carvalho, São Paulino, está super feliz hoje, faz aniversário, parabéns. E tem o Marco aqui falando que ele não acha que é vexame não do Palmeiras. Ele está triste, mas o que adianta ter um grande elenco se não tem tempo para treinar? Então ele falou aqui. E o São Paulo? Vai muito bem, obrigado, né? Nada de decepcionar a torcida jogando em casa. Vitória por 2-0 diante do Rentistas pela Copa Libertadores e liderança isolada no grupo E, com 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento. São Paulo e Rentistas do Uruguai em mais uma noite iluminada do time paulista. Aos 37, Pablo abriu o placar. Após passe de Dani Alves, o atacante dominou e bateu no cantinho de Rossi, 1-0. Já no começo do segundo tempo, Agostinho Costa marcou falta em Dani Alves, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Benítez até tentou marcar o segundo, mas o goleirão estava atento. No final da partida, Igor Gomes deu de bicicleta e a bola acabou indo no braço do adversário. Pênalti para o tricolor. Reinaldo foi para a cobrança e bateu forte, sem chances para Rossi. 2-0. Essa foi a 8ª vitória seguida do time de Crespo. Final São Paulo 2, Rentistas 0. A torcida canta. Vai, cadê a torcida do São Paulo? Olha, a torcida do São Paulo canta. E aí, Garrafa? Vocês acharam o seguinte, a gente sabia que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Mas também, não digamos assim que foi um jogo maravilhoso do São Paulo. Foi um dos piores. Né? Foi um dos piores. Vamos combinar, né, gente? O resultado foi bom, mas não foi um jogo bonito, bom do São Paulo. Porque pegou uma equipe em formação, uma equipe que está, como eu dizia ontem no Gazeta Esportiva, há 1 ano na primeira divisão do Campeonato Uruguaio, né? É uma equipe em formação ainda e se esperava o São Paulo num bom desempenho. Ainda o Rentistas perde um jogador, né? O São Paulo fica um bom tempo com um a mais e acha, né, nos pés do Daniel Alves, que aí está no lugar certo. Aí vem o mérito do técnico, né? Colocou o cara no lugar certo para fazer o que sabe fazer, tal. Arrumou o time e aí quando a fase é boa, meu amigo, se fosse outro jogo aí, em outros tempos, o São Paulo tinha perdido para o Rentistas. Mas ontem tudo funcionou, não foi o resultado de uma participação brilhante, mas valeu pelo resultado. Não foi um grande jogo de São Paulo, foi talvez o pior da era Crespo. Que é natural também, né, Flávio? Que eu vi. Provavelmente. Eu acho que, sabe, aquela coisa, é duro manter foco quando você vê que o adversário é tão inferior e não, em nenhum momento o São Paulo foi ameaçado. Teve até um momento, estava 1-1, que o jogador bateu uma falta e o Volpe fez uma defesa muito boa. Mas fora isso, o jogo foi bem tranquilo, a vitória somou 2 pontos, aliás, 3 pontos, mas não foi um grande futebol, não foi lá. Mas tá caminhando, a chave de São Paulo é relativamente tranquila, deve se classificar com muita facilidade. Com muita facilidade. E teve no final esse pênalti aí, pênalti sul-americano, né? Eu falar que era brasileiro, agora é sul-americano. Pênalti manezão pra Chuma, tá tudo certo. E o José Paz está no CCT da Barra Funda, surfando na onda do bom momento do São Paulo na temporada. Nem o mais otimista torcedor são paulino poderia imaginar um começo tão promissor. E a gente aqui do Mesa votou, quinta força ao São Paulo. Olha como que a quinta força tá, a mais forte de todas. José Paz, boa noite. Boa noite, Michele. A quinta força tá que tá. Sextou com S de só por Deus, um frio danado aqui na Barra Funda. Boa noite para você, Mi, pro Flávio, pro Garrafa, para todo mundo que tá acompanhando a gente. E o Hernan Crespo sendo decantado aí em verso e prosa pela torcida do São Paulo. Preparamos aí um material para vocês verem como ele tá bem no comando do São Paulo Futebol Clube. Na tela então pra gente, diretor, olha só, 12 jogos já do Hernan Crespo à frente do São Paulo nesta temporada de 2021. 8 vitórias seguidas, há 5 jogos que o São Paulo não toma um golzinho sequer, Michele. A última vez que o Tricolor tomou um gol foi na vitória por 3-2 para cima do Guarani, lá no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Mais de 86% de aproveitamento do Crespo à frente do Tricolor Paulista, 30 gols marcados para o São Paulo e apenas 6 gols sofridos. E aí, na entrevista coletiva depois dessa vitória para cima do Rentistas do Uruguai, ontem lá no Morumbi, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores,
o Crespo, lógico, pediu pezinho no chão, viu, Michele? Vamos conferir o Hernan. Eu trabalho seriamente para poder garantir uma certa continuidade de resultados. Não sempre acontece. Neste momento está acontecendo, está sucedendo. E estamos muito felizes por isso. Pero continuamos com o pé no chão, com muita tranquilidade. Sabemos perfeitamente que chegarão momentos mais duros, mas estamos preparados para isso. Parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Não, eu sou muito feliz aqui, muito feliz com a predisposição dos atletas. E tudo volta mais fácil, assim, com a predisposição deles. Tá, então, a palavra de Hernan Crespo, técnico argentino do São Paulo. E quando a fase é boa, viu, Michele? Até presente o técnico ganha. O Hernan Crespo foi surpreendido aí pela diretoria do São Paulo, que mandou pintar lá no vestiário do São Paulo, em uma das paredes do vestiário do São Paulo no Morumbi, uma frase dita pelo Crespo há algum tempo atrás. Olha só, a gente tem até a foto para mostrar para vocês. Tá escrito ali em espanhol: aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração. Eu deixo para você aí ler em espanhol, viu, Michele? Porque o meu espanhol é muito ruim, só assisto série em espanhol. Você que tem um espanhol perfeito, pode ler pra gente. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do ídolo de Osmar Garrafa, Daniel Alves. Daqui a pouquinho. Ô, José Paz, a frase é bonita, se a gente puder colocar de novo no telão. O Flávio Prado, o Garrafa, que já foram 40 vezes para a Argentina, lê para nós lá. Donde não chegam as pernas, vai chegar o coração. Ai, que bonito, eu até me apaixono na coisa dessa. Mas há um problema, né? Qual? Ele não conheceu outro tipo de pichação que costuma ter, né? Por enquanto é pichação bonita e tal. Bacana, gostei, tem que apoiar. Acho bonito, acho legal, isso cria todo um ambiente. Claro. Acho que a gente podia botar isso aqui também, gente. Vamos botar na nossa redação? Sabe, na CrossFox tem muito lá. É muito cheio legal. De frases bacanas e tal. Aqui tem na Gazeta também, né? Também tem, bacana, tem. Então, tá legal, o Crespo está fazendo um trabalho competente, sério, a comissão técnica dele é muito focada, está aproveitando, né, o momento subida do São Paulo. E o grande desafio, isso de todos, tá, até internamente lá, é saber, porque o São Paulo é assim. Então. É toda hora isso, né? Perde pro Corinthians domingo, sim. De repente começa. Lembra que o São Paulo ano passado começou uma derrota pro Corinthians, uns 3 jogos, depois começou. Esse é o receio, para ver como é que vai ser. Porque o time de São Paulo, ele depende muito de astral alto. E o astral tá muito bom, tá bem legal, ambiente bacana. Conversei muito com o Muricy na quinta-feira ontem, e realmente tá um astral bacana. Tomara que fique assim, mas há um ponto de interrogação. Quando começar a perder, quando tiver oscilação, como é que o grupo reage? Mas o momento é tão bom, não é? Claro, vamos supor, ter uma derrota aí no clássico contra o Corinthians, dá uma estremecida, porque é clássico, independentemente de ser ou não no Campeonato Paulista, é clássico, são duas camisas fortes. Isso é outra coisa, né? Tá certo. Corinthians e São Paulo. Aí não importa o torneio, não. E pode pesar, mas eu acho que por tudo que tem feito o São Paulo até aqui, não dá pela estrutura, sabe? Gente, eu entendo que o São Paulo parece que deve estar um pouco preparado para esse momento, Michele. É o que a gente espera e torce para que seja assim, porque o trabalho está muito legal no São Paulo. Tá muito legal, o clima tá bom. Ô, José Paz, conta uma coisa pra nós. O Daniel Alves, então, tá voando na lateral, vai ficar consagrado lá mesmo? Tá voando o homem ali na lateral direita, na ala direita do São Paulo. E olha só, Michele, o espanhol do Flávio Prado, brincadeira, hein, Flávio? Tô todo arrepiado aqui. O Pablo Neruda ficou no chinelo de dedo com o espanhol do Flávio Prado. E por falar em espanhol, Daniel Alves, que fala um espanhol aí fluente, jogou lá no Barcelona há muito tempo. Temos números do Daniel Alves na ala direita do São Paulo. Já são 4 jogos que ele vem jogando por ali. 3 assistências, ele precisa de só 120 minutos para participar de um gol do São Paulo. E no jogo de ontem, também temos números do Daniel Alves no jogo de ontem. Uma assistência, 89%
dos dribles certos e 100%, quer dizer, 100% dos dribles certos e 89% dos passes dele foram corretos nesta partida de ontem. Ele ainda causou a expulsão de um jogador, né, Michele? Causou a expulsão lá do Acosta, jogador do Rentistas. E aí muito já está se falando, Michele, não é nem se o Daniel Alves tem que jogar na lateral direita do São Paulo, não. É na lateral direita da seleção brasileira. Pergunto para você, tem vaga na Copa de 2022 o homem ali, Michele, no grupo do Tite? Oh, claro que tem, com todo esse aproveitamento jogando desse jeito, tá maravilhoso. E o Santos entra em campo amanhã para encarar o Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Paulistão. A vitória é fundamental para o Peixe seguir vivo na briga por uma vaga nas quartas de final da competição. Mas uma missão para o interino Marcelo Fernandes, enquanto não é definido o nome do substituto de Ariel Holan. Vamos ver então quais são as principais opções que o presidente Andrés Rueda tem para o posto. Minha cara amiga Michele Gianella, olha só, eu não sou médico não, viu? Não tenho CRM, mas agora eu vou fazer um raio-x dos nomes mais cogitados para o cargo de técnico do Santos. Que piadinha ruim, hein? Primeiro é importante a gente frisar que a diretoria que comanda o Cardume tem priorizado a busca por um treinador nascido nesta terra de samba e de pandeiro chamada Brasil. Isso posto, bora tirar essa chapa aí. Comecemos pelo rei da saída de bola, Fernando Diniz. Pois é, o homem tem 47 anos e já treinou uma variedade robusta de times. Os mais conhecidos, Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo. Título mesmo, o Diniz tem só 3. 2 Copas Paulistas e 1 Paulistão, Paulistão Série A3. Por enquanto, o FD foi descartado pelo Santos, mas o uso da base pelo Prof. Diniz nos trampos anteriores dele agradam a galera que comanda lá no Peixe. Outro que tá mais livre no mercado do que criança perdida no corredor de doces é o Abel Braga. 68 anos pro Abelão e um currículo de dar muita inveja lá no LinkedIn. Se liga aí. Campeão da Libertadores e do Mundo com o Internacional, campeão brasileiro com o Fluminense e 9 vezes campeão estadual por esse Brasilzão afora. Em 2020, por isso aqui, ó, por muito pouquinhozinho mesmo, o Abel não levou o Inter ao título do Brasileirão. Ficou no vice. Nosso sócio aqui do Gazeta Esportiva, Guto Ferreira, agrada uma parcela boa da torcida santástica. 55 carnavais tem um Gutão, que hoje tá de técnico lá no Ceará. No CV do Augusto, 4 estaduais e 2 Copas do Nordeste. O Dorival Júnior, também nosso sócio, chegou a ter o nome ventilado no Santos. Aos 59 aninhos, o Dorival já ganhou 2 campeonatos paulistas e a Copa do Brasil de 2010, isso só como técnico do Peixe. Único gringo cogitado, o colombiano Juan Carlos Osório, também de 59 anos e que hoje está lá no Atlético Nacional da própria Colômbia, só foi cogitado porque tem experiência aqui no nosso país. Em 2015, o Osório treinou o São Paulo Futebol Clube. Quem vai ser o novo treinador do Santos apenas o tempo será capaz de dizer. O que eu sei é que seja lá quem for, o diagnóstico hoje é que a equipe precisa de um socorro. Bem rapidinho, quem vocês acham que poderia ser o novo treinador do Santos? Entendo que um técnico brasileiro. Eu acho que o Dorival é um bom nome, o Diniz. Fernando Diniz, eu gostaria. Mudei minha ideia, Fernando Diniz. Gosta da garotada, joga com um time ofensivo, como gosta o Santos. Mas alguém que não se preocupe em receber em dia, alguém que não se preocupe em ter reforços. Parece que teve uma conversa de doido com o Renato Gaúcho sobre isso. Falaram pra ele, não tem reforço, a gente não sabe quanto vai poder te pagar, mas tá louco, pô. Será que é conversa de doido? Não sei, o cara vai ter que se sujeitar. Vem aqui, você recebe quando puder e pode ser mandado embora na semana seguinte. Mais ou menos isso. Recadinhos pelo WhatsApp, aí não dá, né? Boa noite, não deveria nem ter vindo. Eu gostaria de saber quem é o padrinho do Mancini. Não deu certo. Um abraço, tchau. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa, Flávio, boa noite a todos. Zete Bombelinho de Barueri. Se perder, é mandado embora. Corinthians vai ficar sem técnico. Valeu! Mancini corre risco sim. Ele corre risco porque ele perdeu o elenco. Fagner, Fábio Santos, Cássio e Gil. Nesse dia que ele perdeu esses 4, não ganha de mais ninguém. Bom, voltamos para a Academia de Futebol. Silvestre, quero saber dessa conversa por telefone que você teve hoje com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Não me esconda nada, Silvestre, nem do nosso telespectador. Diga aí.
nunca, Michele. Minha missão é informar, até porque eu falei pro Maurício Gagliotti, ó, vou contar tudo que a gente tá conversando. Ele falou, pode falar, não tem segredo algum. Então, sobre reforços, Michele, todo mundo sabe que o Abel Ferreira quer pelo menos mais um atacante para reforçar o elenco. O Palmeiras tentou o Ademir. Esqueçam o Ademir do América. O América não quer vender o jogador, não quer romper o contrato agora, até toparia receber um dinheiro, o Palmeiras ofereceu uma grana, não foi suficiente, o assunto morreu, pelo menos por hora. Ademir não vem mais para o Palmeiras neste momento. Tati Castellanos, atacante de 22 anos, lá do Nova York, quer muito jogar no Palmeiras. O Palmeiras quer muito o Tati Castellanos. O clube, que é gerido lá pelo Grupo City, o Nova York, toparia vender o Tati Castellanos. Só que o técnico do time não abre mão do jogador, que é titular absoluto, é o único centroavante da equipe. Impasse criado, o Palmeiras não coloca mais nenhum centavo. A proposta está lá na mesa do Nova York. O Palmeiras aguarda um retorno e monitora o mercado. E aí, de repente, a solução pode ser repatriar atacantes que fizeram história aqui no Palmeiras e que estão emprestados até a metade deste ano. Casos do Borja, que está na Colômbia, do Daverson, que está na Espanha, e do Dudu, que está no Catar. Aí, sobre o Dudu, eu fui na ferida. Presidente, você prefere receber os 6 milhões de euros e encher o cofre do Palmeiras, coisa que está lá no contrato de empréstimo com o clube do Catar, ou prefere o Dudu de volta? Resposta dele: prefiro o Dudu de volta, claro. Porém, é complicada a situação, porque depende da vontade do Dudu, que já disse querer continuar mais um período lá no Oriente Médio, depende do empresário do Dudu, das questões pessoais e profissionais do Dudu, e também do clube, que tem e pode exercer o poder de compra. Silvestre, você comeu todo o tempo aqui. Quem você prefere de volta, a garrafa? Daverson, Dudu ou... Dudu? Borja. Ou Borja? Dudu. Eu acho que o Dudu, mas eu acho mais normal que volte o Borja. Muito bem, vamos voltar para a minha Zona Leste. O Corinthians não tem tempo de lamentar a derrota de ontem. Domingo tem clássico na Neoquímica Arena e um tabu em jogo. Jonas, será que o Corinthians vai conseguir se manter invicto diante do São Paulo, jogando em casa esse futebolzinho que está jogando? Pois é, Michele, a ideia é essa, né? Mas com esse futebolzinho, como você disse, fica difícil. O torcedor corintiano desconfiado, com mais medo do que nunca, provavelmente, diante do rival São Paulo na Neoquímica Arena. Mas vamos relembrar os números. São, de fato, números impressionantes. O retrospecto aí de Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. 13 jogos disputados, 10 vitórias corintianas, 3 empates. O São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. Corinthians marcou 26 gols em cima do rival São Paulo e o tricolor paulista fez apenas 10 gols nesses 13 jogos. O Wagner Mancini falou sobre esse retrospecto, sobre esse tabu, mas deu uma minimizada nessa mística. Olha só. Eu não acredito em mística, acredito em organização, em plano de jogo, em estratégia de jogo e naquilo que é desenvolvido dentro do campo, né? Lógico que existem alguns tabus aí que são para que haja até mais rivalidade no futebol. Recentemente a gente jogou diante do Santos, lá em Santos, e também já fazia um certo tempo que nós não vencíamos lá, e fomos lá e acabamos vencendo a partida, mas dentro de campo é um jogo normal, onde você tem que desempenhar, onde você tem que ter performance para que possa sair vencedor. E fica a dúvida, né, gente? Qual Corinthians o Mancini vai levar a campo para enfrentar o São Paulo? É time A? É time B? A tendência é que dessa vez ele deu uma misturada. Escalha essa base que jogou contra o Peñarol, pelo menos a linha defensiva ali, boa parte dela, e comece a colocar uns garotos no setor mais criativo da equipe. Tudo será definido no treinamento deste sábado e domingo tem Majestoso lá em Itaquera, Michele. Valeu, Jonas. Não dá pra ir com o time B. Tem que ir com o time B. Tem bom, que ir né? com o que tem de melhor. B de bom, né? Cansamos de ver jogar quarta e domingo, quinta e domingo. Qual é o time bom? Sei lá, tem que ir com o time ó. Ótimo. Ele tem que colocar o que tiver de melhor lá. Mas o que é o de melhor? Ah, o que jogou ontem. Putz, não dá pra fazer. Esse é o problema. Precisamos fazer uma reunião porque não dá pra fazer um programa sério com o Flávio, Mas o assunto é tá bom, Corinthians. então me fala, qual é o time melhor do Corinthians? Eu falei que tem que colocar o que tem de melhor. Mas o que é que tem de melhor lá? Aí no Palmeiras, aqui quando perde, tem no São Paulo. Wagner. Aí é o Corinthians, aí ele começa, não tem jeito. isso, não dá. A pauta Corinthians Qual é com o o Flávio time vira, que... não O tem que é que o jeito. Corinthians tem de melhor?
Não tem. Não tem. Quando ele fala, esse é o time titular, perde, esse é o time reserva, ganha. É uma coisa de maluco aquilo. Bom, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez hoje um balanço dos primeiros 100 dias à frente do clube e apresentou um plano para pagar as dívidas com os jogadores. Mas parece que não foi muito animador, não. Diz aí, José Paz. Não foi não, Michele. Aqui no São Paulo o lema é o seguinte, ó, devo sim, mas pago quando puder. São Paulo sabe que deve algumas coisinhas, algumas pendências, principalmente relacionadas a direitos de imagem lá de 2020, sabe que deve isso aos jogadores, mas só vai pagar quando pingar no caixa do clube. Olha o que disse aí o presidente Júlio Casares hoje em entrevista coletiva. De janeiro para cá está tudo em dia, CLT Imagem. Esse atrasado, nós fizemos a seguinte proposta, nós abrimos aos atletas para que eles sejam nossos sócios em futuras receitas. Então, quando voltar a bilheteria, um percentual vai para esse bolsão passado de pendência. Quando firmarmos um contrato com novos patrocínios, um percentual X também vai para ser liquidado esse bolsão de pendências. Quando vendermos um jogador para o exterior ou tivermos o benefício da solidariedade de jogador que está fora e, portanto, pode ser transferido e o São Paulo oferir uma receita, esse percentual também vai para os atletas. E nós pedimos que os atletas, através de uma ata com seus representantes, firmassem, olho no olho, esse entendimento. E eles gostaram muito. Tá, então, Michele, é o bolsão do Julião para pagar aí as dívidas que tem com os atletas do São Paulo. Gabriel Sara, recuperado de lesão muscular, está à disposição do técnico Hernan Crespo para o majestoso de domingo, mas deve ficar no banco de reservas. Volto contigo, Mi. E aí, vai falar não? Como é que faz? Já pensou chegar assim, falar não quero não, né? Imagina o Volpe chegar, não quero. Gente, coisa tá feia. Isso aí é o seguinte, quando veio a pandemia, o Leco simplesmente cortou 50%, mas o que ele fez? Foi em março. Né, do ano passado. Em março do ano que vem a gente paga, não era mais ele. Aí chega aí, além de não ter dinheiro para nada, ainda tem uma bucha de 50%, é mais de 50% de salários completos. Meia folha de pagamento de março até dezembro. É um caminhão. Não, mas teve a questão da pandemia, não teve um negócio que você podia reduzir o salário? O São Paulo reduziu, mas prometeu pagar no ano seguinte. Não sou mais eu presidente, toma que o filho é teu. Foi isso que foi feito. E aí tem que fazer, como é que ele chamou? Bolsão? Qualquer nome que ele possa dar. Vai ter que fazer uma mágica para acertar com os caras, né? É dose, viu? É um negócio fácil, né? Meu Deus do céu. Vamos fazer o quê? Vamos pro resultado da enquete? O técnico Wagner Mancini corre risco de demissão em caso de derrota no Clássico diante do São Paulo? O que o Mancini fala? Olha lá. 84% dos votos que sim, corre risco sim. Porque a gente vê evolução na equipe. Mas muita gente vê evolução na equipe. Nós não estamos vendo, Mancini. Domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Destaque para o majestosão desse domingão. Teremos também uma matéria especial discutindo a pressão para cima dos técnicos. Como que é justo, é injusto, como que está essa situação. E entrevistas ao vivo e exclusivas com o ex-corintiano Dinei. Como é que ele fala? Au! Ele faz um negócio. E o técnico Dorival Júnior. Olha que legal. Vai estar imperdível. Mesa Redonda, sempre um programa de alta qualidade, né, Flavito? 7 da noite da sexta-feira e não sabemos o horário do jogo de domingo entre São Paulo e Corinthians. Palhaçada. Não é por nada, não. Vocês não se preocuparem, não tem problema. Avisa os times, tá? Ministério Público, vocês já fingiram que estão preocupados com a saúde do povo. Agora vamos liberar o futebol e parar de encher o saco? Era bom, né? Acabou, galera. Beijo. Tchau. Até domingo. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Pizza.